Amigos das redes sociais, em instantes iniciaremos as reflexões em torno do item 2 do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Realeza de Jesus. E como o próprio Kardec faz referência, valemo-nos do texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 40. Nesta oportunidade, traremos algumas reflexões deste texto, que é riquíssimo e que oferece muito material para estudos. Como sempre, nosso trabalho tem a característica da simplicidade e da objetividade. Convido vocês todos, companheiros presentes e das redes sociais, para que abramos a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, para que Jesus nos penetre, nos permeie, nos toque, nos abençoe. João 18, versículos 33 a 40. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-to outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos:
que é a verdade. E, dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém. Pela Páscoa, quereis que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. O tópico não começa no versículo 33. Na verdade, começa no versículo 28, por título Jesus perante Pilatos. Estudemos, atento à disciplina, atentos ao tempo que nos está destinado. Vemos no texto lido que Jesus estava sendo submetido a um julgamento. Na verdade, por ocasião de sua prisão, processos, crucificação e morte, Jesus foi submetido a três julgamentos arbitrários, ditatoriais. Foi julgado pelo poder político da Judéia, pelo poder religioso da Judéia e também por Pilatos, representando o poder político de Roma. Jesus, segundo as narrativas evangélicas, foi preso na noite de quinta-feira. Pela manhã da sexta, portanto, durante toda a noite, ele foi submetido a estes três julgamentos, culminando com o de Pilatos na sexta pela manhã. À época, a legislação, embora falha e injusta, já previa algumas normas que objetivavam salvaguardar os interesses, os direitos dos presos. Mas com Jesus isto não aconteceu. Numa expressão dos nossos tempos, ele foi julgado a toque de caixa, rapidamente, sem nenhuma defesa. E isto foi intencional, como vemos no texto lido há pouco. Pilatos, colocado ali como juiz, estava convicto, consciente da inocência daquele réu, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda assim, cede às pressões dos principais, dos sacerdotes, e concorda em que Barrabás,
um criminoso muito conhecido fosse liberto e Jesus condenado à morte. Os judeus queriam matar Jesus, mas decretar a morte na cruz não era atribuição dos judeus, era da competência de Pilatos. Por isso, eles levam Jesus à presença de Pilatos. E no texto lido, Pilatos, muito espertamente, fugiu da sua responsabilidade. Quando você tiver ensejo, releia o texto e você verá que dos versículos 33 a 40, Pilatos faz 6 perguntas. E se retrocedermos alguns versículos antes, iniciando no 28, veremos que em 13 versículos, Pilatos fez 7 perguntas, fugindo deliberadamente de todas elas. E como vemos, a preocupação dos judeus e também de Pilatos, que estava inquieto, desassossegado, era porque anunciava-se ser Jesus, o novo rei dos judeus. E isto não era, evidentemente, do interesse de Herodes Antipas, dos principais do templo, do sinédrio, e muito menos de Pilatos, que era o preposto, o representante de César na Judéia. E o Cristo diz claramente ser rei, mas afirma que o seu reino ainda não era aqui, ou não era daqui, como ainda não o é na plenitude, como veremos em nossas próximas reflexões. Jesus, pois, vem dentro do que pretendemos estudar nesta hora, ele veio implantar um reino. Que reino é este? Este reino foi anunciado pelos profetas séculos antes do advento do Cristo. Um dos profetas que mencionou sobre a vinda do Cristo e o advento deste reino foi o profeta Isaías. Isaías, profeta, viveu mais ou menos 700 anos antes do Cristo. E a sua capacidade mediúnica, a sua antevisão foi tão extraordinária que ele previu a vinda do Messias, a instalação do reino e, em seus escritos, o profeta Isaías registrou as palavras que Jesus utilizaria oportunamente para implantar o reino na terra.
Em certa tarde de sábado, Jesus vai à sinagoga, abre os livros sagrados, no texto do profeta Isaías, estou aqui falando de memória, salvo lapso, capítulo 53 do profeta mencionado, o Cristo abre o rolo sagrado e lê o texto escrito pelo médium profeta Isaías. E nessa tarde de sábado, lendo o texto do profeta, ali Jesus inaugura este reino, dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele e que ele viera para anunciar a boa nova aos cativos, para libertar os cativos, anunciar o ano agradável do Senhor. Ele traz, portanto, um reino estranho, um reino diferente. Por isso, quando da elaboração da célebre oração Pai Nosso, ou a oração dominical, a oração do Dominus, a oração do Senhor, usando expressões sinônimas, o Cristo colocaria esta sentença: venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. E o que este reino trazido pelo Cristo, que é o reino de Deus na terra, que é o reino do Cristo na terra, o que este rei, ou o que este reino, ou o que este reinado tem de diferente? Os reinos da terra, nós sabemos, se caracterizam pela presença do trono, da coroa, do cetro, dos súditos e por outras características mais, como o orgulho, o egoísmo, a escravidão, a exploração e outras características mais. O reino trazido pelo Cristo está baseado numa outra plataforma, para me valer de uma expressão muito conhecida no mundo político. O reino do Cristo, ou o reino de Deus, o reino divino, usando aqui de maneira sinônimas as expressões, está baseado em três grandes e inamovíveis princípios. O primeiro princípio, essencial, como os outros dois, Deus. Enquanto os reinos da terra são construídos, mantidos pelos homens, o reino divino está todo ele lastreado em Deus. Mas não no Deus dos exércitos, não no Deus antropomórfico, mas no Deus Pai, apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus que é amor, e sendo amor, é também justiça. A plataforma do reino divino, pois, está construída nestes três pilares: Deus, amor
e justiça. Enquanto os soberanos da terra querem, exigem, esperam ser servidos, o reino trazido pelo Cristo apresenta uma proposta completamente diferente. Com Deus, com o Cristo, com o reinado divino, servir é reinar. Quem pretender reinar precisa se colocar na condição de servidor de todos. Embora se apresente hoje como uma grande novidade a figura do líder servidor, a realidade é que esta figura do líder servidor surge na terra com nosso Senhor Jesus Cristo. E como vemos, através dos 4 evangelhos, o Cristo passa os 3 anos vacinando os discípulos, depois apóstolos, contra a vaidade, o egoísmo, o orgulho, a ambição, a prepotência, a arrogância, a soberba, que são características muito comuns nos governantes humanos. O Cristo foi muito claro em todas as passagens referentes a isto, dizendo, por exemplo, aquele que quiser ser o maior entre vocês, que seja o menor, que seja seu escravo, que seja seu servidor. E já na reta final de seu messianato, da sua presença na terra, temos aquela passagem linda, maravilhosa, tocante, emocionante, em que o Cristo se cinge como um escravo, envolvendo-se numa toalha, o que era atribuição dos escravos da casa, e põe-se a lavar os pés aos discípulos. E Pedro, numa suposta humildade, se recusa a permitir que Jesus lhe lave os pés. E Jesus é peremptório, é categórico. Se eu, Pedro, não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Ali Jesus estava vacinando Pedro, porque se Pedro se recusa e Jesus se dobra ao capricho do discípulo, mais tarde, talvez Pedro se recusasse a se curvar, a ser uma pessoa humilde, simples, cordata, e talvez chegasse ao extremo de exigir que os condiscípulos, que os companheiros do colégio apostólico viessem lavar-lhe os pés, visto que o próprio mestre teria lavado os seus pés, caso ele aceitasse. Não aceitando, isso lhe daria credencial para que também não lavasse os pés aos companheiros. O Cristo, portanto, traz um reino diferente, lastreado no amor e na justiça. Não no amor adjetivado, não no amor reducionista, não na justiça que nasce do egoísmo, do orgulho, da ambição.
é a justiça ampla e restrita, absoluta, como o amor também não pode, não deve ser adjetivado e precisa se caracterizar pela universalidade. Estudando-se os evangelhos, nós vamos verificar que em quase uma dezena de vezes, ora algumas pessoas, ora o povo coletivamente falando, sentiram necessidade de aclamar Jesus como sendo o novo rei dos judeus. Como aconteceu, por exemplo, no domingo que antecedeu a prisão, crucificação e morte, na célebre entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ali o povo coloca palmas, plantas, flores, cantam, louvam, glorificam a Jesus, tentando aclamá-lo rei. E ele, dando uma demonstração clara do que pensava dos reinozinhos do mundo, se recusou a pisar sobre as plantas e flores que foram colocadas. Ele se vale de um animalzinho, de um burrico, de um jumento para entrar em Jerusalém. E podemos imaginar Jesus sobre o jumentinho, Jesus que tinha talvez entre 1,72 m a 1,75 m de altura, sobre um jumentinho, talvez com os seus pés mal roçando as folhas ali colocadas. Em verdade, quem pisou sobre aquelas folhas e flores foi o jumento e não ele. Em nenhum momento ele aceita as honras humanas. No entanto, perante Pilatos, já vivendo os últimos momentos, as últimas horas, já em plena paixão, o Cristo aceita apresentar-se como sendo rei e reportando-se a este reino diferente, estranho do usual que ele estava trazendo. Com isto, ele estava nos dizendo que não aceitava o reino proposto, sugerido, desejado pelos homens, mas ele não podia ali, agora, perante Pilatos, perder a oportunidade de apresentar de maneira ampla, definitiva, marcante, este reino de Deus. E ele diz que viera para dar testemunho da verdade. Este reino não nasce na terra, não nasce da iniciativa de nenhum espírito encarnado. Vejamos na oração dominical, quando Cristo diz: venha a nós o vosso reino. Este reino é originariamente de Deus. Este reino é originariamente espiritual. Este reino, sendo de Deus e espiritual,
pré-existia em relação a todos os reinos do mundo. Antes que qualquer reino humano fosse criado, mantido e expandido, o reino de Deus, o reino da espiritualidade, era já uma realidade. Portanto, o Cristo vem para nos apresentar este reino, na expressão dele, para dar testemunho da verdade. E a verdade é esta, que o Espírito é a obra-prima de Deus, é a obra excelente de Deus, e que tudo o mais deve existir em função do Espírito, e não o Espírito em função de tudo o mais que se relaciona à matéria. Jesus está dizendo, na linguagem espírita, cristã, embora velada à época, que o Espírito pré-existe em relação ao corpo e que sobrevive ao corpo quando do advento do fenômeno chamado morte. E é este Espírito que deve merecer nossa maior atenção, nosso maior investimento. Porque até ali todos os reinos eram eminentemente humanos, sem nenhuma ascendência espiritual, sem nenhum valor moral, ético, era a supremacia do homem sobre outro homem, era a expansão territorial através da violência, das armas, da força, da prepotência, da submissão, da escravidão, através do derramamento de sangue. Mas com este reino divino, lastreado em Deus, Pai de todos, Pai que é amor, que é justiça para todos indistintamente, Jesus inaugura um novo reino. E ele aceita a cruz, transformando a sua cruz na sua coroa, na sua honra, na sua glória. Da mesma maneira como um rei humano se ufana, se orgulha, se envaidece da coroa, do cetro, do poder, dos súditos, da riqueza, o Cristo se honra de estar carregando a própria cruz, submetendo-se à crucificação. A cruz para o Cristo não era vergonha, não era humilhação. Pelo contrário, era precisamente a coroa, o cetro que ele aspirava para deixar-nos este legado imortal. E quando na cruz a tradução está equivocada, alguns tradutores colocam na sua boca esta sentença: Pai, por que me abandonastes? A tradução correta é outra: Pai, por que me glorificastes? Porque para ele, Cristo, era uma honra, era uma glória, uma alegria indescritível estar vivendo aquele momento, coroamento, o fechamento de um projeto acalentado
por bilhões de anos. E tudo estava sendo consumado dentro do que fora rigorosamente planejado. As trevas não conseguiram, em uma vírgula, impedir a execução do plano de Deus na terra através da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o berço, as trevas tentam pôr a perder este projeto do Cristo, perseguindo as crianças, Herodes determinando a matança das crianças, no afã de com isto alcançar o menino Jesus. E quando Cristo está na cruz, não é a vitória do mal, em verdade, é a vitória do bem. O bem está triunfando. Esta é a visão divina da cruz e não a visão humana, evidentemente. Quando Cristo está na cruz, é a vitória parcial do bem. E quando ele se reapresenta no domingo, ressurrecto, vivo, demonstrando a indestrutibilidade do Espírito que pré-existe e sobrevive ao corpo, é o triunfo definitivo do bem. A partir dali, o reino vai começar a se expandir gradativamente, embora durante a sua permanência na terra, o reino já vinha sendo propagado por ele e pelos discípulos que ele mandou a pregar, a curar e a libertar os espíritos, como vemos nas narrativas evangélicas. Mas, quando a semente morre, ela se multiplica e se transforma em um rico, maravilhoso pomar, dando frutos para muita gente. Se a semente não morre, ela guarda o seu valor, a sua importância, a sua preciosidade, mas não floresce e não frutifica. A morte do Cristo, como foi, estava nos planos dele. Ele sabia que seria exatamente como foi. E é tão impressionante que na sua antevisão, ele vem na condição de carpinteiro. Ele passou 30 anos, segundo as narrativas bíblicas, trabalhando com o pai na carpintaria, todos os dias, trabalhando com martelo, prego, serrote, que mais tarde seriam os instrumentos de sua tortura na cruz. Com isto ele se prepara, se estrutura, passa a conviver com o que seria mais tarde os instrumentos da sua flagelação. Nós, os cristãos, precisamos nos gloriar, nos honrar, nos alegrar com a cruz do Cristo, como também devemos nos honrar, nos gloriar, nos alegrar com as nossas cruzes, porque elas nos ensejam dar, na expressão bíblica, o testemunho da verdade, a demonstração da nossa fé, a demonstração da nossa coragem, a demonstração da nossa esperança, a demonstração da nossa certeza quanto à indestrutibilidade do Espírito em relação à morte. O que muda
para sempre a nossa referência, o nosso paradigma. Não somos mais seres condenados ao desaparecimento no túmulo. O berço passa a ser uma porta que se abre para a vida terrestre, quanto a morte passa a ser uma porta que se abre para a vida espiritual, onde o espírito que bem soube aproveitar o trânsito terrestre adentra na imortalidade triunfante, colhendo os resultados opimos, positivos, felicitadores, libertadores da sua forma de enfrentar e vencer os desafios existenciais. Que este Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, que este reino, lastreado em Deus, no amor, na justiça, sejam inspirações para todos os dias. Como escreveu Herculano Pires em seu livro O Reino, que iniciemos todos os dias de nossas vidas pensando que estamos aqui para construir em nós e no entorno de nós este reino de Deus, que aguarda a nossa contribuição eficaz para a sua efetiva e definitiva implantação na terra, a começar por nossos corações, onde este reino deve efetivamente brotar. Que Jesus a todos e sempre nos abençoe.